E agora faltam exatamente 50 dias para a prova da Polícia Federal, no dia 27/7. E faz tempo que eu não apareço aqui no canal, por alguns motivos ali, que eu não fiz nenhuma outra gravação, principalmente por causa que nasceu minha filha e o estudo também, acabou que eu não consegui ter tempo de fazer outros vídeos, mas agora estou voltando aqui com o conteúdo e mostrando que algumas coisas mudou, tanto na estrutura do meu estudo, quanto na minha aparência também, porque eu reduzi um pouco a minha barba, por causa que a minha filha está tendo umas alergias e eu quis cortar para ver se pudesse estar influenciando. Então por isso que a barba está um pouco ou bastante diferenciada. Mas falando um pouco do meu estudo, eu mudei algumas coisas, outras coisas eu mantive, principalmente o foco das disciplinas que eu estou fazendo. Eu vou mostrar aqui na tela como é que eu estou fazendo, como é que eu estruturei essa nova forma, onde eu estou focando bastante em questões. Eu vejo o conteúdo também, principalmente alguns pontos em que eu tenho dúvida ou algo que eu não tenho o conhecimento, o entendimento bem. E quando eu erro a questão, eu volto às vezes no conteúdo para dar uma reforçada e ver aonde que eu estou errando, além de estar lendo o comentário que os professores deixaram nas questões. Mas, indo para o meu cronograma de estudo, como é que eu estou fazendo? Eu coloquei, sendo dias da semana agora, está bem diferente do que estava antes, que era por fase, mas ainda assim estou focando nas principais, que é português, contabilidade e informática. Porque se a gente for ver só em contabilidade e informática, é metade da prova. São 60 questões, 36 de informática e 24 de contabilidade. Só ali já dá metade. E português, se for mais ou menos o que aconteceu com provas anteriores, vai vir mais ou menos umas 20 questões. Então, só nessas três disciplinas, a gente já bate 80 questões. Então, eu coloquei essas três para mim fazer. Português, por exemplo, faço na segunda, faço também na quarta. Então, tenho 2 dias para português e contabilidade também tem. Contabilidade e informática eu tenho 2 dias. Contabilidade na terça e quinta e informática no mesmo dia. Porque eu coloquei essas duas disciplinas junto por considerar que contabilidade é uma matéria mais densa para mim e a informática ela não é tão densa, tão complexa, porque eu trabalho com tecnologia, eu já tenho um pouco do entendimento da informática, então para mim é um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim eu coloquei em 2 dias, porque como é muitas questões, é bom a gente sempre estar ali vendo o conteúdo e fazendo questões para chegar na prova e conseguir, quem sabe, o máximo das questões, mas isso vai depender quando chegarmos lá. Mas na segunda, eu separei por dia da semana. Segunda, a minha ideia é português, constitucional e LRM. O foco principal é português. Se eu conseguir no meu estudo naquele dia fazer só português, tá bom, para mim já tá ótimo. Se eu não conseguir fazer constitucional ou RLM, não tem problema. O foco é português por causa da quantidade de questões e também porque o português ele vai nos auxiliar na questão da redação. Na terça, eu já coloquei contabilidade, direitos humanos e informática. Contabilidade e informática são as duas disciplinas que eu sempre bato o conteúdo, sempre vejo a aula, faço exercícios, porque são as duas principais que tem na prova. E o direitos humanos eu coloquei nesse dia porque, como veio como novidade, provavelmente vai vir algumas questões a mais de direitos humanos, do que sobrar, no caso, tirando essas 80 entre as 3 disciplinas, mais ou menos. Acho que vai vir umas 5 ou 8 questões, de repente. Mas eu acho que também, principalmente, não só em questões, a redação provavelmente vai ser algo relacionado com direitos humanos. Então, eu coloquei nesse dia para pegar o conteúdo e conseguir fazer exercícios, mas também conseguir fazer a redação, que eu acho que vai vir algo relacionado sobre direitos humanos, ou pelo menos algum dos tópicos ali que eles vão colocar. Na quarta, eu faço português de novo, aí eu coloquei administrativo e legislação especial. Aqui é o mesmo esquema, batendo português já está ótimo, se eu não conseguir bater os outros 2, tudo bem, e vou seguindo a parte de exercícios nesse dia. O foco é português, que é para conseguir o máximo de acerto na prova. Na quinta, eu repito
a mesma que eu faço na terça, que é contabilidade, direitos humanos e informática, justamente por aqueles pontos que eu já mencionei antes no dia da terça-feira. Na sexta-feira, eu coloquei um dia dos direitos, basicamente, e estatística. Então, é direito penal, estatística e direito processual penal. Pô, eu sei que estatística pode vir mais questões, mas é uma matéria que ela é bem complexa para mim. Eu faço algumas questões, muitas eu erro. Então, eu não vou focar muito nela, porque eu prefiro focar nas outras três, que tem uma gama muito maior de exercícios para serem feitos, que é o português, contabilidade e informática, e deixo um pouco estatística de lado. A LRM também é outra disciplina que às vezes vem com bastante questões, mas também não estou dando tão foco nas duas disciplinas. Foco mais nessas outras três, e o direitos humanos pela questão de vir alguns exercícios a mais, e também pela questão da redação. No sábado, eu tento sempre assistir alguma coisa sobre redação, seja atualidades, para ficar sabendo de alguns conteúdos que podem cobrar na prova, seja também a parte de como fazer a redação, como estruturar, alguns macetes, algumas coisas assim. Mas também eu tento encaixar outras disciplinas, principalmente as três principais que eu já comentei: português, informática ou contabilidade. Dependendo do sábado eu assisto só português, ou às vezes eu vejo um pouco de português com contabilidade, e vou mesclando nesse dia. E no domingo é de fato um simulado. Todo domingo eu estou fazendo um simulado, já faz o domingo passado eu já fiz um. Eu ainda não terminei de corrigir todas as minhas respostas ali, mas eu vou trazer um vídeo mostrando como é que eu fui nesse primeiro simulado. Foi o primeiro que eu fiz no domingo, e domingo agora eu vou fazer mais um simulado e vou ir vendo como que eu vou evoluindo nessa parte das questões. Hoje eu estou focando em responder todas as questões, vejo o que eu tenho certeza, mas eu vou marcando. Eu tenho certeza, eu marco com preto, por exemplo. Só boto o verdadeiro ou falso, se eu estou sabendo, pá. Se eu estou na dúvida, eu marco em azul. E se eu não sei, eu marco em vermelho. Porque daí depois, quando eu for corrigir, eu vou ver a minha resposta, ver se está. Nas que eu tenho certeza, digamos, eu vou ver se está certo, eu vou ver se o comentário do que está ali é o que mais ou menos eu pensei. As que eu fiquei na dúvida, eu também vou ver se eu acertei ou se eu errei. Se eu errei, eu vou ver o porquê que eu errei, e se eu acertei, eu vou também tentar entender se é o mesmo motivo pelo qual eu marquei a questão. E as que eu não sei, não entendi, só marquei porque eu queria testar, eu vou ver se eu acertei ou se eu errei, e vou ver o comentário que o professor vai ter colocado ali nessa assertiva ali, se está certo, se está errado, e o porquê dos motivos. E com certeza eu vou adicionar no meu caderno essas informações, para sempre aprimorar o meu caderno e ter um conteúdo mais denso. Sempre resumindo, não enchendo muita informação, porque no começo eu comecei enchendo bastante de conteúdo, queria um caderno bem completo, e hoje eu vejo que o menos é mais. Então é melhor a gente resumir o máximo, simplificar e fazer o nosso entendimento. Então eu considero melhor a gente fazer o nosso próprio caderno do que a gente pegar algum caderno já pronto, porque é mais prático para a gente aprender, e depois quando a gente pega o jeito de como fazer, fica mais fácil. Então hoje essa é a minha estrutura. Eu dividi por semana, antes era por fases, agora é por dia da semana. Segunda, terça, quarta e quinta. Mas se eu der algum motivo eu não estudar na segunda, terça-feira eu vou fazer meu estudo de terça-feira. Então eu vou seguir o que eu defini aqui. Eu até tentei utilizar a estrutura que tem do AlphaCom, que é o plano de estudo, mas também não consegui. Lá caía muito direitos. Então eu vi que, direitos a gente sabe que não são muitas questões. Então, para mim, eu vi que não fazia sentido seguir o plano de estudo que a plataforma estava trazendo, porque ia ser muita aula de direito, sendo que direito são as menores questões. Numa semana ia ter, por exemplo, português, ia dar lá na quarta, quinta-feira só. Não ia ter o português, contabilidade e informática. As três principais disciplinas, elas estavam muito à frente, e era um pouco conteúdo, e era muito conteúdo de direito. Então eu resolvi estruturar de uma forma que
eu fosse me beneficiar, digamos assim, porque essas 3 são a base, então vou focar nelas e vou adicionar as demais para quem sabe acertar uma ou outra questão a mais e aumentar a pontuação. Esse é o foco. E hoje eu estou aqui na plataforma do Alphacom. Eu estudo principalmente pelo agente Polícia Federal, que é o que eu vou fazer de agente, do pós-edital, e também vejo esse do Operação PF, que é essa operação que eles estão fazendo fazendo as aulas de questões, que está sendo muito bom porque eles vão fazendo a correção, lendo ali, fazendo a correção na hora, explicando o porquê que tá certo, o que está errado, o que está faltando, enfim. Eu estou utilizando essas 2 estruturas. Faço as questões, quando tenho dúvida de conteúdo, eu venho pelo PF, o agente da Polícia Federal pós-edital, e vejo também essa parte das questões, além das questões que eu faço por fora. Porque, por exemplo, aqui no pós-edital da Polícia Federal, vou pegar aqui, por exemplo, estatística, que foi uma aqui que eu estava vendo. No material, então, a estatística, aqui tem caderno do aluno. Vou pegar aqui, por exemplo, português, que lá não estava tendo o mini simulado, mas vou pegar português aqui, sei lá, vamos pegar aqui, síntese da oração. Vou pegar morfologia, sei lá, vou pegar aqui sobre pronomes. Se eu vim aqui, eu tenho um mini simulado. Então, às vezes eu pego esse mini simulado e faço os exercícios para ver como é que eu estou me saindo, se eu entendi o conteúdo, se reforçar a informação que tem ali. E também, às vezes eu faço pelo Alpha Quiz, pego algumas questões que tem aqui, eu venho aqui, faço às vezes eu faço por disciplina, depende aqui muito, ou pode ser por banca, mas, por exemplo, vou pegar por banca aqui, se eu pegar CESP, pego aqui, daí vai me pedir o que eu quero estudar. Muitas vezes, às vezes eu peguei alguns já de constitucional, de direito eu também peguei, mas eu pego bastante de português. Aqui tem tudo, aqui é uma porrada aqui. Se eu vim aqui português, sei lá, eu quero pegar língua portuguesa. Aí vou avançando aqui. Daí ele vai me trazer algumas questões de português relacionado à banca Sebrasp. Está bem demorado aqui para carregar. Então, mas basicamente essa é a minha estrutura de estudo que eu estou fazendo hoje. Quando funciona, eu utilizo dessas maneiras. Então, hoje minha estrutura de estudo está assim, eu utilizo essas 2 aqui, Operação PF, parte de questões, e parte de conteúdo, o pós-edital da Polícia Federal. E a minha organização são essa. Todos os dias tem as disciplinas, as quais eu separei e organizei, dando prioridade às 3 que considero ser principais: português, contabilidade e informática, e a redação, que é fundamental, por isso que o português está incluso ali, e os direitos humanos também está como importante, justamente por causa da questão da redação, porque fazendo uma boa prova, se a redação for ruim, a gente não vai conseguir passar de fase. Então, vou focar nessas disciplinas e redação também. E amanhã eu vou voltar aqui, vou fazer alguns shorts mais resumidamente, para mostrar como é que eu estou evoluindo no meu estudo aqui, para a gente ter essa troca de ideia. E me conta aí, como é que você está fazendo o seu estudo nesses últimos 50 dias para a prova? Você está vendo aula, vendo questões, como é que você faz? Me conta aqui nos comentários e quem sabe a gente se vê no dia da prova da Polícia Federal.